Só para termos uma noção, na área de assistência, você pode, por exemplo, assistir uma criança que nasceu com deficiência e no mesmo dia em que ela nasceu, ela já pode ter direito a um benefício da área de assistência social. Porque Poderia aposentar também ou não? não, aposentar não, porque a aposentadoria ela está na área de previdência social, na área 1. Então ela Lá só os contribuintes podem. nesse caso, então, ela receberia então esse benefício, por exemplo, por prazo indeterminado. Considerando o deficiente, por exemplo. Enquanto durar as condições que deram origem ao benefício. Então, o que é que deu origem ao benefício? Na época em que ela obteve o benefício, ela era uma pessoa com deficiência, e pertencia a uma família de baixa renda. Porque a área de assistência, ela só assiste pessoas que são idosas ou deficientes e que pertencem a uma família de baixa renda. Portanto, se leva em consideração a renda que não deve existir no caso, ou tem que ser mínima, né, da pessoa que requer o benefício, do requerente do benefício, assim como se leva em consideração a renda dos familiares também. Então, leva-se em consideração a renda do grupo familiar. Então, na área de assistência, a pessoa tem direito ao benefício se for pessoa com deficiência ou idosa, com mais de 65 anos, e ela tem que pertencer a uma família de baixa renda. Baixa renda. Portanto, leva-se em consideração a renda do grupo familiar também. Então, a renda tem que ser baixa para ter direito ao benefício. Essa questão da renda seria por volta de que valor hoje, considerado baixa renda? Isso. Segundo a lei, né, a renda tem que ser de menos do que 1/4 do salário mínimo por pessoa, por cabeça, né? 1/4 do salário mínimo. Por pessoa do grupo familiar. Então, você pega o número de pessoas do grupo familiar. O grupo familiar é composto pelas pessoas que residem sob o mesmo teto do requerente do benefício. E desde que tenham um certo grau de parentesco. A lei traz lá um grau de parentesco, os graus de parentesco que vai fazer com que a pessoa pertença ao grupo. Então, levanta-se, né, quantas são as pessoas do grupo, qual é o rendimento que elas têm, e aí você faz uma divisão. O número de pessoas, né, pelo valor que elas ganham, no total, pelo número de pessoas do grupo familiar. Então, o resultado aí dessa divisão não pode ser igual ou maior do que 1/4 do salário mínimo, segundo a legislação. Segundo a lei. Bem baixo esse valor, né? Baixo, né? Agora, por ser muito baixo, muito pouco, né? Basta pensarmos. O salário mínimo está R$ 1.100. Meio salário mínimo, R$ 550. Dividido por 275, né, mais ou menos. Então, a pessoa não pode ganhar, né, mais do que R$ 275 por pessoa do grupo familiar. Isso somado ainda, né? Então é difícil cair nessa eu acho que é mais categoria, fácil, né, do que a gente pensa, né? Segundo a lei, a gente não imagina, mas tem muita gente necessitada que acaba se enquadrando, né? Mas há pessoas que ficam numa situação, aqui é interessante refletir, que há pessoas que ficam numa situação em que elas não se enquadram na área de previdência porque não estão contribuindo ou não têm contribuições suficientes. E na área de assistência, nós temos as pessoas que estão abaixo desse nível, né, de 1/4 do salário mínimo, e tem aquelas que estão um pouco acima, mas também não chegam a ter a condição de contribuir para a previdência. Então elas ficam ali numa situação intermediária. Meio termo. Então o judiciário, ele, em alguns casos, leva em consideração não esse critério que eu falei agora há pouco, que é o critério objetivo, que é o critério que está na lei. O judiciário ele pode levar em consideração um critério subjetivo, isto é, no caso concreto. Então, o juiz pode levar em consideração, no caso concreto, naquele caso, naquele processo, naquela ação, a situação e levar em consideração que, apesar, né, do rendimento superar o limite de 1/4, apesar disso, a pessoa ainda se encontra em estado de necessidade. Aí há entendimentos, né, da jurisprudência de que o juiz pode levar isso em consideração, levar em consideração as despesas da família, as peculiaridades, o local em que vive, como a casa, né, em que a pessoa habita é mobiliada, as condições de vida da pessoa e do grupo familiar. Ele pode concluir que, apesar do rendimento superar esse 1/4 do salário mínimo por pessoa, apesar disso, a pessoa ainda se encontra em estado de necessidade e, portanto,
tem direito ao amparo. E nesse caso o juiz pode, né, se assim entender, conceder o benefício, ainda que o rendimento seja superior ao limite legal. Tá. Então, há judicialmente a possibilidade de se conseguir um benefício a depender da avaliação que o juiz vai fazer, evidentemente do judiciário, como todo, no tribunal, né, se houver um recurso. Mas, a rigor, de acordo com a lei, esse limite é de 1/4 do salário mínimo.